Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar falando sobre comprimento composto, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma análise, né, de um comprimento, exemplo, de uma mola de torção, como vocês podem estar observando na figura, né? Então, com base nas informações, características do desenho da mesma, a gente vai poder estar identificando, né, condições geométricas, né, como o comprimento total do elemento em questão, né? Nesse caso, as informações que a gente precisa são as informações referentes ao diâmetro, né, diâmetro externo, a espessura, o diâmetro médio, né, o diâmetro médio que vai levar em consideração justamente a linha média, né. Isso é muito comum em elementos que possuem curvatura como esse aqui, né. Então você vai ter essa linha central, né, que é justamente essa linha média, né. Então é uma informação necessária aí para o elemento, né? O diâmetro externo ele leva em consideração é, essa parte realmente de fora da periferia da peça, né? E a espessura leva em consideração esse elemento aqui marcado, né? Então são os três elementos até então. Fora isso, o diâmetro menor, né? Que vai levar em consideração essa parte aqui interna, né? O diâmetro interno dele. O ângulo, né, de abertura, levando em consideração do comprimento paralelo que ele já tem aqui, né? Então esse ângulo em questão ele vai ter como base justamente essa abertura aqui, né? Então nesse caso aqui essa abertura a gente já, pela característica, a gente já entende ela como 270 graus, né? Então é justamente esse ângulo aí de abertura. E o comprimento, né, paralelo, né, o comprimento que a gente já tem aqui de forma linear, que é justamente esse aqui, né? Então esse comprimento aqui, já que é um comprimento composto, a gente vai ter esse comprimento linear mais o comprimento da curvatura da peça, né? Então a gente vai conseguir encontrar o comprimento total da mesma, né? Então nesse caso, para encontrar esse comprimento total, né, a gente está aqui já colocando valores para o elemento, né? Então a gente tem aqui indicado o diâmetro externo, né, 300 milímetros. A gente tem espessura aqui indicada 10 milímetros. O diâmetro médio a gente não sabe, o diâmetro menor a gente não sabe. O ângulo a gente já verificou que é 270 graus. E o comprimento aqui, né, o C2, que é esse comprimento aqui paralelo, é com 100 milímetros, né, que é justamente esse comprimento aqui. Como ele é paralelo, né, a gente já está considerando aí uma medida, o qual você já possa realizar a leitura da medida. Bom, então a gente já tem essas informações, está precisando aqui do diâmetro médio, diâmetro menor, né, e do comprimento total da peça, né? Então, com base nessas informações, né, para o diâmetro maior, né, a gente vai ter, ou melhor, para o diâmetro menor, a gente vai ter o diâmetro maior menos duas vezes a espessura, né? Porque duas vezes a espessura para encontrar esse diâmetro menor. Já que ele é o diâmetro aqui interno, né, ele vai estar pegando essa região aqui. Como a gente já tem o diâmetro maior indicado, né, que é justamente 300 milímetros, então peguei ele aqui marcado de azul. Pronto, já que a gente já tem esse diâmetro aqui maior, o que acontece? Se a gente for fazer subtração só pela espessura, a gente só vai estar tirando uma região, né? Ou seja, vai estar pegando aqui pela simetria, né? Então a gente precisa tirar duas vezes esse valor do diâmetro maior para ter o diâmetro menor. E o diâmetro médio, já que ele leva em consideração essa parte central, esse diâmetro médio, aí de fato a gente só vai subtrair uma vez a espessura, né? Como está aqui indicado, né? Então aí a gente vai ter a relação para o diâmetro menor e para o diâmetro médio, né? Então substituindo os valores, né, pela espessura, né, indicada aqui na fórmula, aí pelo diâmetro maior, então para o diâmetro menor a gente vai ter 300 menos 2 vezes 10 milímetros, e para o diâmetro médio 300 menos 10 milímetros. Finalizando aqui o cálculo, vai dar o diâmetro menor 280 milímetros e o diâmetro médio 290. Bom, com essas informações a gente pode estar aplicando justamente aqui na fórmula para encontrar o comprimento total, né, que está aqui indicada. No caso, essa fórmula, ela toma como base π vezes o diâmetro médio
vezes o ângulo, dividido por 360 graus, né, isso aqui isolado. Feito esse cálculo, a gente vai somar com L2 que representa justamente o comprimento paralelo, né? L2 no caso seria esse comprimento aqui da peça, né? Então, feito esse cálculo, a gente chega aí ao valor total do comprimento da peça. Então, fazendo aqui a substituição, a gente vai ter π, a gente está considerando 3,14, multiplicado por 290, que é o diâmetro médio, multiplicado por 270 graus, né? Veja que estão isolados aqui nesse primeiro jogo de parênteses, dividido por 360, somando com o comprimento aqui paralelo, que é o dos 100 milímetros, né? Feito esse cálculo inicial, vai dar 682,95 milímetros, ou seja, em resumo, o comprimento dessa parte aqui curvada, essa parte aqui, ele é de 682,95 milímetros, somado com o comprimento paralelo mais 100 milímetros, né, que é essa parte aqui, a gente vai ter o total de 782,95 milímetros, né? Então, esse aqui é o comprimento total dessa peça, ou seja, o comprimento composto dessa peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar calculando o comprimento do arame de uma mola, né? Então, nesse caso aí, para fazer esse cálculo, né, levando em consideração o comprimento da mola, a gente vai ter como base esses valores, né, específicos, né? O comprimento efetivo do espiral, que é justamente o que a gente está querendo saber. Então, a gente vai ter o diâmetro médio da espira e o número de espiras ativas, né? Essa questão aqui do diâmetro médio, ela vai levar em consideração o seguinte, né? O diâmetro do arame, né? Então, com base no diâmetro do arame, vou pegar aqui, com base no diâmetro do arame, né? Ele vai ter a parte central do arame, né? Ou seja, então, de um segmento aqui do arame para o outro, né, formando aqui o diâmetro externo dele, ele vai ter com base a distância de um centro para o outro, né? Então, essa relação de um centro para o outro do arame vai dar essa relação do diâmetro médio, né? Então, a distância de um para o outro vai dar essa relação do diâmetro médio. No outro caso, é o número de espirais ativas, né? Então, de fato, é só calcular ou indicar com base naquilo que tu pretende fazer na mola, né? Número de espirais ativas, né? Justamente retirando essa parte da espiral base, né? Da espiral paralela, né? Então essa parte aqui ela não entra, né? E fica de fato só o número de espirais inclinadas, né? Então só ficaria essa parte. Bom, então nesse caso aqui a gente vai considerar o diâmetro médio da mola com 20 milímetros, 9 espirais ativas, né? E aí a gente só é aplicar na fórmula, né? A fórmula é justamente essa. Vou aplicar aqui. A gente vai ter π multiplicado pelo diâmetro médio, multiplicado pelo número de espirais ativas, né? Então aqui já isola, né? Está tudo multiplicando, somado com 2 vezes π vezes o diâmetro médio, né? Então, somando as duas relações, a gente vai ter o comprimento efetivo, né, da mola, do arame da mola, né? Então, aqui substituindo os valores, né, já que o diâmetro é 20 e o número de espirais aqui 9, né, isolar aqui entre parênteses, né? Então, a gente vai ter 20 vezes 9 multiplicado, né, isola o valor e vai somar com 2 vezes π aqui já está substituído por 3,14 multiplicado por 20. Fez os dois cálculos aí entre parênteses, soma os dois, a gente vai ter o comprimento efetivo, né? Então, aí feita a primeira multiplicação vai dar 180 milímetros, a segunda 125,6, somando os dois 305,6 milímetros. É o comprimento efetivo aí do espiral da mola em questão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar respondendo, né, um colega que entrou em contato pedindo auxílio aí nas informações, né, referente a algumas questões da parte de análise de tolerância. A gente vai estar fazendo alguns vídeos aí respondendo aí as perguntas, né, referentes aí à questão.
né? A questão ela se baseia nessa peça, né? Vocês podem observar aí tem uma série de tolerâncias, né? E a gente vai estar dando uma analisada com base nas perguntas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta, né? O diâmetro nominal de 16 milímetros pode ser usinado com a dimensão mínima de 15,58 milímetros, né? O primeiro ponto é entender aí que se baseia numa peça que vai ser usinada, né? Então são perguntas de tolerância levando em consideração o projeto final da peça. Então nesse caso aí o diâmetro nominal de 16 milímetros é esse aqui indicado, né? Como a gente pode observar, a tolerância, as duas tolerâncias são negativas, né? Ou seja, menos 0,20 menos 0,41. Então, o que isso significa? A gente vai ter 16 milímetros, né? O nominal, menos, vamos pegar aí primeiro menos 0,2, né? O 0,20. Né? Então, a gente vai ter esse primeiro valor. Aí, esse valor ele vai representar já o limite máximo da peça, né? Então esse aí vai ser o limite final, né, da peça, né, mais alto, né? Esse limite que vai dar igual a 15,80, né? E agora a gente pega o de 16 milímetros menos o 0,41, né? Então esse aí vai ser o mínimo, né? Então fazendo a subtração de 16 menos 0,41, a gente vai ter justamente 15,59, né? Então a gente vai ter aí um outro valor, 15,59. Então o que é que isso representa, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Essa peça ela vai poder variar de 15,80 até 15,59, né? Então qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, ele vai ser considerado apto aí para execução, né? Lembrando que 15,80 é o limite superior, 15,59 o limite inferior, né? Então nesse caso aí o ideal é que a medida ela fosse central, né? Ou seja, ele tivesse aí mais no centro, né? Então para saber o valor da medida central é só somar 15,80 mais 15,59 dividir por 2 e você vai encontrar o valor aí intermediário, né? Então no caso aí ele vai de 15,80 a 15,59, né? A pergunta, se você observar, ele indica aqui 15,58, né? Então 15,58 ele não representa um valor dentro da tolerância possível, né? Ou seja, ela vai estar fora aí por 1/100, né? Então aí no caso essa pergunta aí ela não corresponde ao projeto da peça, né? Então 15,58 é um valor que está fora, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, ao nosso vídeo de análise de tolerância geral, né, a parte 2 daquele desenho que eu tenho mostrado para vocês, né, da peça que deve ser torneada, né. A gente já viu a primeira pergunta, né, que foi um pedido aí de um colega, né, mandou aí um e-mail, e aí vamos para o segundo vídeo, né, ou vamos para a segunda pergunta, né. Bom, a segunda pergunta é: o comprimento total da peça, conforme a tolerância, pode ser de 80,21 milímetros? Né, o comprimento aqui indicado, ele está aqui, né, 80 mais ou menos 0,25. Essa aí é uma tolerância simétrica, né, então essa daí é bem tranquila, né, e como vocês podem observar, né, ele está indicando aí se pode ser de 80,21 milímetros, né. Então como é 80 mais ou menos 0,25, a gente vai ter como valor máximo 80 mais 0,25, né? Então aí vai para 80,25, né? O limite superior, e o limite inferior é 80 menos 0,25, né? Então nesse caso o limite inferior é de 79,75, né? Então esse é o limite inferior desse comprimento. Então ele pode variar de 79,75 até 80,25. Né? Então, no caso aqui, como vocês podem observar, o valor indicado é 80,21 milímetros, né? Então, ele está dentro da tolerância, né? Já que ele vai... a tolerância, né, ela pode ir de 80,25 até 79,75, né? Então, 80,21 ele está mais próximo aqui do 80,25, né? Mas ele está correto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo de análise da peça, do desenho da peça, né? Análise de tolerância geral, né? Hoje é o terceiro vídeo,
né? A gente já respondeu 2 perguntas, vamos aí para a terceira. O comprimento de 60 milímetros, conforme a tolerância, pode ser usinado com 59,9 milímetros, né? O comprimento que ele está se referindo é esse aqui, né? E essa tolerância, né, como vocês podem observar, ela vai de 60 mais 2 décimos a 60 menos 1 décimo. Né? Então a gente tem 60 mais 2 décimos, que vai dar igual a 60,2, vou colocar aqui 60,20, e vai ter 60 menos 1 décimo, né, que vai dar 59,9, né, ou 90. Né? Então qualquer valor que esteja dentro dessa variação, né, ele está correto. Né? Então no caso a gente pode observar aqui 59,9 ele está dentro dessa variação. Agora 59,9 ele representa o quê? O limite inferior. Na prática, a questão do limite inferior é ruim porque dentro da confiabilidade metrológica pode ser que esse valor ele não seja aprovado no controle de qualidade, levando em consideração as estatísticas do processo da fabricação da peça, que aí é um outro detalhe. Mas a nível de interpretação apenas de tolerância está correto, ele está no limite inferior. Né? Então ele está seria o valor menos confiável dentro da tolerância indicada, né? Seria o 59,9, que seria o limite inferior, assim como o limite superior, que no caso é de 60,2 décimos, né? Está aqui indicado. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Parte de análise de tolerância geral. Né? Esse vídeo ele ficou com 5 partes, né? Essa é a quarta. A quinta parte a gente só vai estar postando amanhã, tá bom? E a pergunta desse vídeo de hoje é justamente essa, né? O diâmetro nominal de 12 milímetros pode ser usinado com a dimensão de 12,05, né? O diâmetro nominal de 12 milímetros ele está aqui indicado. E ele tem 2 tolerâncias positivas, né? Mais 0,23 mais 0,12, né? Então nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui a cor dele amarelo, nesse caso ele vai poder variar de 12 mais 0,23, né? Que vai dar igual a, tá aqui embaixo, 12,23 até 12 mais 0,12, né, que nesse caso aí é o limite inferior, que vai dar 12,12, né? Então a variação possível vai ser justamente de 12,23 até 12,12, ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa aqui ele vai estar correto, né? Como vocês viram, os valores são positivos, né? Então aqui a gente tem o limite inferior, que é o mais baixo, né, o menor, e aqui o 12,23 superior, que é o maior. Né? Então nesse caso aí, o valor aqui indicado é 12,05 milímetros, né? Então pode observar que ele está fora aí do valor indicado, tá bom? Então nesse caso esse valor ele não corresponde com a medida útil aí da tolerância para a medida nominal de 12 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre análise de tolerância geral. Na verdade é o 5º vídeo, né, referente à análise do desenho que o colega passou por e-mail, né, é o último, né, dessa série, né, o qual a gente vai ver qual é a próxima pergunta, né, referente à tolerância, né, de análise para a fabricação dessa peça, né. Bom, vamos dar uma olhadinha. No caso a pergunta é, né, o comprimento de 60 milímetros conforme a tolerância pode ser usinado com 60,2 milímetros. No caso, o comprimento de 60 milímetros que ele fala é esse aqui. Né? A gente já fez uma pergunta, fez uma análise também de uma pergunta sobre essa tolerância. Né? E aí, no caso, é mais uma pergunta. Né? Essa tolerância, né, como vocês podem observar, né, ela tem variação para mais 2 décimos e menos 1 décimo. Né? Então, levando em consideração o valor nominal, a gente tem 60 mais 2 décimos, que vai dar 60,2. Né, como limite superior, e tem 60 menos 1 décimo como limite inferior, né, que vai dar 59,9. Né? Então qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância aqui ele é considerado correto. No caso a pergunta, né, ela está falando especificamente sobre 60,2 milímetros. Né? Então como é 60,2, aqui a gente já identifica que é uma resposta correta.
Só reforçando que 60,2 milímetros, assim como 59,9 estão no limite, né? 60,2 no limite superior e 59,9 no limite inferior, o que caracteriza, né, essas medidas como possuindo uma menor confiabilidade metrológica, mas dentro da análise da tolerância elas estão corretas, né? Então qualquer valor entre 60,2 a 59,9 estão corretos, né? Então nesse caso aí 60,2 é um valor apto aí para a tolerância de fabricação no que diz respeito a esse comprimento da peça, tá bom? Então a medida ela tá ok. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!